Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo trago-vos aqui um assunto muito controverso, chocante, como podem ver na imagem do vídeo. Então o vídeo vai se focar nesta serpente interna que todos temos cá dentro, esta mucosa gelatinosa que é isso que é a placa mucoidal. Placa mucoide, creio que seja assim que se diga, placa mucoide em português. Em inglês refere-se a mucoid plaque. Isto foi aquilo que eu andei a eliminar durante meses e meses e meses durante o jejum. No entanto, queria dizer que isto é um assunto muito controverso e, portanto, qualquer pessoa que aqui esteja a ver o vídeo, desafio-os a fazer um jejum de 30 dias ou mais, 40 dias, e vocês vão ver isto a sair-vos do corpo. Faz-me lembrar também uma frase do Buda: apenas aqueles que vão onde poucos foram podem ver o que poucos viram. Não há nada como um facto reconhecido pela experiência de vida, não é? Conhecimento em primeira mão. E então indo para o que é esta mucosa, esta placa mucoidal, esta placa mucoide. Bem, isto é basicamente, para eu simplificar, é uma película de muco viscoso, gelatinoso. O termo placa mucoide, em inglês mucoid plaque, foi criado pelo Dr. Richard Anderson, que foi um doutor que andava a desenvolver uma limpeza profunda ou um detox ao cólon e acabou por experimentar com várias ervas e desenvolveu um sistema de desintoxicação, por assim dizer, uma limpeza ao cólon chamada Arise and Shine. E então acabou por se aperceber que com estes protocolos que ele desenvolveu com as certas ervas, existia uma substância estranha que estava a sair do corpo das pessoas, uma substância densa, diferente de tudo o resto que ele já tinha verificado na jornada dele. Esta substância, basicamente, de acordo com as palavras dele, do Dr. Richard Anderson, o revestimento de muco que o corpo usa para se defender da acidez, esta substância, esta mucosa, porque existe a mucosa intestinal, não é? Mas isto é uma mucosa diferente. Esta substância é uma substância gelatinosa, fedorenta, que está basicamente a ficar impactada nas paredes dos intestinos, que está a endurecer, que está a ficar presa nas paredes. E basicamente, para simplificar aqui o que é que isto é um aglomerado de resíduos que nunca foram digeridos, ou seja, toda a comida que nunca foi digerida, carboidratos, proteínas, gorduras, todo o tipo de alimento que nunca foi digerido. Isto basicamente é a serpente que está dentro de nós. E então o que é que causa a placa mucoide? Comer carne, peixe, alimentos altamente processados pelo fogo, alimentos químicos, fast food, alimentos que formam ácido em geral. Eu entretanto vou passando no vídeo fotos que eu fui tirando desta mucosa. Tirei muitas fotos, eu só a partir de um certo tempo é que eu acabei por começar a perceber-me que isto realmente era algo mesmo muito profundo e que controverso, no bom sentido, no sentido de que é algo que não há muita gente que fala, nem que está consciente de que isto existe, e portanto decidi então começar a documentar, começar a experimentar vários protocolos, várias coisas, isto e aquilo, para que eu depois um dia pudesse conseguir ajudar as pessoas e servir as pessoas e com amor no espírito de ajudar, porque, como já disse em vídeos passados, a minha saúde tem estado comprometida nos últimos anos, não tem sido nada fácil. Nos últimos 2 anos não havia simplesmente uma única semana em que passasse que eu não pensasse que ia à vida, com o meu coração que não fosse explodir. Quero dar a entender que sei bem o que é sofrer, sei bem o que é andar mal, por assim dizer, em termos físicos, em termos de saúde, ainda que há mais de 10 anos, desde que eu comecei a fazer jejum intermitente, nunca mais tive uma febre, nunca mais tive uma constipação, nunca mais tive amigdalites, nunca mais tive nada, nunca mais estive doente, por assim dizer, ainda que não estivesse doente, tinha muitas dores e não tem sido fácil, ainda que eu agora esteja muito melhor, mesmo muito melhor.
Eu estava também pendente dos dispositivos eletromagnéticos que eu crio para me curar, e não havia um único dia que eu falhasse, tinha de ser todos os dias, porque senão eu não aguentava as dores. E pronto, não falando muito de mim, não saindo aqui muito do tema da placa mucoide, quero-vos dar a entender que a minha intenção também de eu criar o canal, de eu criar este vídeo, é de partilhar, é no bom sentido, é de consciencializar as pessoas de que o que temos aqui dentro está-nos a afetar a saúde. Quero ajudar as pessoas, quem se sentir interessado em querer saber mais acerca disto, em querer livrar-se disto, em querer incorporar uma alimentação mais saudável. Vou deixar aqui um link para uma chamada, estou aqui para ajudar, para servir. Posso também fazer um plano personalizado de acordo com os problemas de saúde específicos. Basicamente, a placa mucoide forma-se quando o corpo responde a uma reação ácida, quando comemos alimentos que geram acidez, porque existe uma grande também controvérsia no que toca à acidez vezes alcalino. Não é propriamente que os alimentos sejam ácidos, porque a maior parte dos legumes, por exemplo, são ácidos. A questão aqui são os alimentos que criam acidez dentro do corpo. E mais tarde também no vídeo irei falar em relação à química, aos dois lados da química, não é? O lado base alcalino e o lado ácido, que cria acidose. Por exemplo, podemos ver quando se bebe uma Coca-Cola, que é altamente ácida, o corpo protege-se segregando muco para limpar o ácido que destrói os tecidos. Basicamente, então, é isto que causa a placa mucoide. São alimentos que criam acidez no corpo. Basicamente, toda a comida que não é natural, que o nosso corpo não está adaptado biologicamente para digerir, para assimilar, para reconhecer como comida. Para além disso, também é bom apontar que não se trata só de alimentos. Trata-se também de pensamentos negativos, de falta de descanso, cansaço, preocupação, stress crónico a vários níveis, ressentimento. Tudo isto também faz parte da acidose, de um ambiente ácido, de um ambiente corrosivo que destrói. Os medicamentos, antibióticos, antivida. Eu vou colocando aqui fotos, presumo que se estejam curiosos em relação ao que viram no título e à imagem do vídeo, estão preparados para ver esta coisa fedorenta, e portanto quero-vos deixar a par que vou colocando aqui fotos, e entretanto também posso colocar aqui um link com todas as fotos todas, não todas, mas a maior parte das fotos que eu documentei do meu jejum, para vocês verem a quantidade de coisa diferente e como é que isto é, analisar, entender o que é que isto é. E vou-vos então deixar aqui um link de uma página do Flickr que eu criei para documentar aqui esta jornada da placa mucoide, para vocês entenderem, verem que isto realmente não são fezes normais. Vou então falar no que toca a eliminar, o que é que podemos fazer para eliminar aqui este congestionamento, esta obstrução, este constipamento interno, não é? Vem-me agora à cabeça, antes de falar nisso, queria apontar que, por exemplo, o jejum de água acaba por deixar a placa intestinal intacta, porque normalmente as pessoas fazem um jejum de água 7 dias, 21 dias, 40 dias, e quando se está a fazer um jejum de sumos, vai-se para além dos 40 dias, não se passa fome, não há falta de energia, estamos a incorporar muita energia, muita vitamina, muito mineral, muitos biofotões, muita coisa boa. Quando uma pessoa está a fazer o jejum de sumos, consegue ir muito para além dos 40 dias, de que normalmente é o máximo que as pessoas costumam fazer de jejum de água. Mas quando o foco do jejum de sumos é restaurar a flora intestinal, fazer um reset aos 5 sentidos, ao sistema de feedback do corpo, e acima de tudo eliminar esta placa mucoide, vai depender de cada pessoa. É assim, eu nunca fui uma pessoa que fosse comer a McDonald's, a fast foods, a esse tipo de cadeias. Nunca me considerei gordo, nunca fui uma pessoa assim gorda, por assim dizer. E no entanto eu eliminei quilos e quilos e quilos e quilos e quilos e quilos e quilos disto. Ou seja, estou a querer dizer que alguém que esteja a ver, conheça ou que tenha noção de alguém que não tenha o mínimo de cuidado com a alimentação e já tenha 40, 50, 60 anos, está cheinho aqui desta mucosa. E muitos estudos apontam de que nós conseguimos ter até 25 kg
desta placa mucoide. E se formos bem a ver, o nosso intestino delgado, os intestinos, tanto o delgado como o grosso, juntos têm à volta de 9 a 10 metros. Portanto, imaginem bem a quantidade de... Faz-me lembrar aquela expressão em inglês, you're full of shit. You know, we're full of shit, literally, like. But yeah. Continuando aqui no foco de o que é que nos faz eliminar aqui a placa mucoide, já analisei aqui um pouco o jejum de água, o jejum de sumos. Posso falar também daqui dos ginemas, dos clísteres, que acabam só por alcançar a parte do intestino grosso, não é? E no entanto ajuda muito. Eu, se não estou em erro, a hidroterapia do cólon também não aborda o intestino delgado, que é o intestino maior, que é onde a maior parte da placa mucoide se aloja, ou seja, foca-se no intestino grosso, tanto os ginemas como a hidroterapia, foca-se no intestino grosso, não aborda nem consegue limpar o intestino delgado. Então, como é que podemos prevenir aqui a placa mucoide? Tendo uma alimentação super saudável, vegetariana, crua, não comer 3 refeições gigantes por dia. Como esta mucosa se cria através de alimentos que criam acidez, temos de ingerir alimentos que criam o contrário. Em vez de acidez, alcalinidade. Então, eu acabei por me aperceber que conseguiria transformar a vida das pessoas se eu entendesse profundamente este processo de desintoxicação, de eliminação, de nos livrarmos desta mucosa. Portanto, ainda que eu me sinta muito, muito melhor, a minha jornada de detox é para a vida, estou 100% consciente disso e, portanto, estou aqui para ajudar, para servir e para demonstrar às pessoas que é possível, que eu sou um exemplo disso. Só passado 2 meses de eu estar no jejum é que eu me comecei a entender o quão profundo este processo era, a todos os níveis, e eu não podia deixar de começar a documentar isto e começar a entender quais eram os melhores protocolos, o que é que podia acelerar o processo, o que é que poderia ajudar, para que eu pudesse então um dia guiar as pessoas. Mas em geral, então, para eu simplificar aqui o processo de limpeza então é o seguinte: jejum de sumos. Um dia irei fazer um vídeo também específico como fazer um jejum de sumos, quais são os protocolos que eu recomendo, como é, como é que não é, o que é que envolve, quais são os tipos de sumos, quais são as coisas adicionais que se devem fazer, quais são as ferramentas próprias para fazer um jejum de sumos impec. Hidroterapia, ainda que limpe apenas só o intestino grosso, é uma boa opção. Enzimas digestivas de espectro completo que vão acabar por digerir carboidratos, gorduras e proteínas. Existem também muitos compostos, muitos complexos de ervas, Psyllium husk, cáscara sagrada, são coisas muito eficazes na limpeza do intestino, por exemplo, estão-me agora a vir à cabeça, mas já há muitas coisas que se podem fazer para acelerar o processo. Algo a contemplar: o trato intestinal do sistema digestivo são aproximadamente 10 metros, não é? Imaginem o que é ter 10 metros de putrificação de comida que nunca foi digerida durante décadas, a arruinar toda a absorção de nutrientes, a arruinar toda a nossa saúde, a contaminar tudo aquilo que colocamos diariamente para dentro. O intestino delgado é o intestino maior, são cerca de 6, 7 metros, se não me engano, é muito mais estreito e, portanto, é aqui também que a maior parte da placa mucoide se aglomera, se aloja e se calcifica. É também bom de apontar que o intestino delgado acaba por ser o intestino que absorve a maior parte dos nutrientes dos alimentos e acaba por entregá-los diretamente na corrente sanguínea. Daí ser preciso começar pela limpeza dos intestinos, é o foco principal no que toca à regeneração, à desintoxicação. Os intestinos é o número 1, sempre. 90 a 95% da serotonina produzida no corpo é produzida nos intestinos. A serotonina é conhecida como a hormona da felicidade. É um neurotransmissor que modula praticamente todos os processos comportamentais do corpo e emotivos. Também se aponta que os intestinos são... O cólon é o segundo cérebro, portanto a saúde do cérebro está sempre relacionada com a saúde dos intestinos. E para além disso, para além de 90 a 95% da serotonina ser produzida nos intestinos, 80% do sistema imunitário, o que se fala no sistema imunitário, está alojado nos intestinos. Isto significa que se o intestino não estiver saudável, o sistema imunitário, as hormonas não funcionarão, o cérebro não irá estar a funcionar em condições,
qualquer tipo de doenças se irá desenvolver. Antibióticos, antivida, matam as bactérias saudáveis cá dentro. Nós queremos bactérias. Existem as bactérias neutras, as bactérias más e as bactérias boas, que fazem simbiose connosco. No entanto, conseguimos regenerar a flora intestinal através de um junto de sumos, através da purga dos intestinos, da limpeza dos intestinos, esta placa mucoide, e através de suplementação com probióticos. Uma coisa também interessante de apontar é que 100% das espécies que vivem neste planeta comem uma dieta 100% crua. Não há ninguém, não há nenhuma espécie que vá cozinhar os seus alimentos, a sua comida. Somos a única espécie na natureza que cozinha a sua comida. É, portanto, importantíssimo fazer um jejum de sumos se queremos então fazer aqui um reset aos 5 sentidos, ao sistema de feedback do corpo, se queremos desintoxicar em condições, se queremos suportar, dar um grande suporte aos órgãos de desintoxicação e de eliminação, e se queremos começar por ter uma alimentação mais saudável e ter disciplina, ter controle próprio, ter comando sobre esta besta, este animal que é o nosso corpo, não é? Por assim dizer. Se queremos também focar-nos numa alimentação saudável, numa alimentação viva, numa alimentação gordívora, para aqueles que estejam nessa jornada, é imperial então fazer o jejum de sumos, porque vai regenerar completamente a flora intestinal no bom sentido e as bactérias negativas más que nos vão estar sempre a pedir aquela comida que demos a vida toda e que acostumamos o corpo a dar a vida toda, vão deixar de existir. Podemos comer os melhores alimentos orgânicos do planeta, podemos nos focar na melhor qualidade de comida no mundo. Se temos esta placa mucoide cá dentro, nunca iremos conseguir então absorver o que essa comida nos tem para dar. Nunca conseguiremos digerir a comida, nem nunca iremos conseguir absorver a comida. Se as nossas necessidades nutricionais nunca forem satisfeitas, será muito difícil ter uma alimentação saudável, principalmente para aqueles que queiram seguir a jornada da alimentação viva, da alimentação crudívora. Depois então de fazermos o jejum de sumos, podemos começar a eliminar em condições, podemos começar a absorver em condições, podemos começar a digerir a comida em condições. E para além disso, quando estamos a fazer um jejum de sumos, o corpo está repleto de enzimas, de biofotões, de nutrientes, de minerais, de vitaminas, de vida, de energia. Existem milhões e milhões de neurotransmissores aqui no nosso segundo cérebro, no cólon, nos intestinos. Portanto, a regulação do humor, a atividade em geral do sistema imunitário, do sistema linfático, os níveis de inflamação, o estado do sangue, o estado da linfa, do sistema linfático, da pele, dos ossos, de todos os órgãos, está tudo associado aos intestinos. Basicamente toda a informação bioquímica que entra do exterior, que nós colocamos para dentro, é assimilada nos intestinos. Portanto, toda a informação que pode ser interpretada como comida, como energia, essa informação, essa energia, vai ser processada pelos intestinos. Se os nossos intestinos estão completamente corrompidos, obstruídos e constipados, de que é que vale uma pessoa andar a comer a vida toda, andar a comer coisas em condições de topo de qualidade? Portanto, acabamos por nos aperceber que o intestino acaba por alimentar todos os órgãos, todos os tecidos, todas as células. O intestino tóxico significa sangue e linfa tóxicos, órgãos e células tóxicas, DNA tóxico, disfuncional, distorcido. Agora imaginem o que é termos esta mucosa, esta placa mucoide putrificada dentro de nós, a criar um ambiente perfeito para patógenos, para leveduras, para bactérias más, para elas se esconderem, para elas nos roubarem os minerais, os nutrientes da comida que ingerimos. O que é que o jejum também vai fazer, o jejum de sumos? Para além de eliminar esta placa mucoide, que é a principal razão, não é? Para nós fazermos aqui um reset, porque esta limpeza, e eu estive 6 meses também, o foco principal acabou por ser, depois de eu entender este processo todo, acabou por ser eliminar esta placa mucoide, não é? Porque eu comecei a testemunhar e a experienciar e a ver o que é que me estava a sair, que eu estou aqui a demonstrar nas fotos o que é que me sai, o que é que me saiu. Para além disso, para além de eliminarmos através do jejum de sumos esta placa mucoide, o jejum também permite que o pâncreas, o estômago, qualquer órgão de eliminação, os rins, a pele, o sistema linfático, o fígado, acaba por ter uma pausa, um pouco de descanso. Falando no sistema linfático um pouco, tal como nós eliminamos, vamos já os nossos resíduos, as nossas toxinas, vamos já à sanita, fazemos o nosso número 2, as células eliminam os seus resíduos no sistema linfático. Portanto, estimular o sistema linfático todos os dias, diariamente, é crucial também. O cólon acaba por ser uma das portas principais
para a eliminação do sistema gastrointestinal e para a eliminação do sistema linfático. O sistema linfático acaba por usar os rins como meio principal de saída, de desintoxicação, ainda que também use a pele e o cólon, os intestinos. Basicamente temos dois fluidos importantíssimos no corpo. Um destes fluidos, um destes líquidos importantíssimos é o sangue, não é? Que acaba por alimentar as células, e outro é a linfa, o líquido que circula no sistema linfático, que acaba por limpar as células, que acaba por ser o esgoto. E a química, a bioquímica é simples, como tudo é simples na vida. Existem apenas dois lados na química, o lado base, o lado alcalino e o lado ácido. Tal como existe o alto, o baixo, o preto, o branco, o lado ácido e o lado alcalino, o lado base. O lado corrosivo na química chama-se acidose. Se nos livrarmos dos ácidos, de todos os alimentos que criam acidez, muita acidez no corpo, livramos de todas estas coisas negativas da nossa vida. Tudo o que é negativo, entre aspas, acaba por ser ácido, acaba por ser corrosivo, destrutivo. E tudo começa dentro de nós. Esta é uma guerra interna e podemos analisar no que toca aos ácidos, o ácido úrico nas carnes, o ácido láctico nos laticínios, o ácido fítico dos feijões, das leguminosas que não foram hidratadas nem foram germinadas. Se deixarmos de comer esta comida que cria acidez, livramos do muco. Aqui uma parte também no que toca aos vícios alimentares, à gula, que se formos também a analisar a palavra glúten em inglês e glúten e glúten, está tudo relacionado, é cola, não é? Isto é uma cola. Estou com esta conversa porque existem toda uma ciência e um laboratório focado nos alimentos que se chamam os alimentos hiperpalatáveis, que fazem com que os alimentos sejam super difíceis de resistir, sejam irresistíveis. Para além destes alimentos hiperpalatáveis, não é? Já haver uma psicologia, uma ciência toda laboratorial para nos tornar viciados na comida. Toda esta dependência também tem a ver com a quantidade de comida que nós habituamos o corpo a comer. Ou seja, eu estou com esta conversa também para nos apercebermos de que podemos controlar esta besta interna, este ser carnal, esta lower nature, este animal que todos temos cá dentro, e acaba tudo por ir dar à autodisciplina, autocontrolo. E um grande objetivo da autodisciplina é também controlar, ordenar e reformar aqui o ser inferior que todos temos, não é? Esta besta, e que esta besta deixe de ser um obstáculo para o propósito do espírito, e a realização, o entendimento, a compreensão acaba por também resultar na disciplina, no autocontrole, naquilo que alguns poderão referir como a superação da natureza inferior. A purificação do corpo é muito importante, mas não se trata só de alimentação, de estilo de vida, de desintoxicação. A harmonia do corpo, a harmonia, o controle, a autodisciplina e o controle interno, trata-se também das emoções, dos pensamentos, não é? Porque uma coisa é uma pessoa purificar o corpo, mas não é só a dieta que nos faz ter estados de realização, de entendimento, de grande compreensão. Há muito mais para além disso. Lembrei-me agora também que existiu um cirurgião, aliás, a marca Kellogg's dos cereais vem deste cirurgião, do John Harvey Kellogg, do Kellogg Sanitarium, que era uma espécie de um hospital, de um sanitário, e ele disse que das 22.000 operações que ele pessoalmente testemunhou, nunca viu um cólon, um intestino saudável. E das 100.000 que ele fez sobre a sua jurisdição, menos de 5 a 6% tinham os intestinos saudáveis. Isto foi que há cerca de 100 anos atrás. Antes de termos estes supermercados e todos estes químicos, estes preservantes, estas cadeias de fast food, estes pesticidas, tudo isto, toda esta contaminação. Imagina se há 100 anos atrás os intestinos estavam como estavam, então nos dias de hoje como é que isto está? Como é que a humanidade está? No dia 35 do meu jejum, acabei por me aperceber que aquilo que tinha saído nos últimos dias era realmente esta placa mucoide, mas foi então no dia 35 que eu tive a super confirmação de que o que me tinha andado a sair era realmente esta placa mucoide.
E portanto eu andei meses e meses a eliminar, sempre em sumos, continuava a eliminar, de loucos, tanto fazia fezes normais como esta placa mucoidal sempre a sair, sempre a sair. hum, é algo chocante, é algo de loucos, todo este tema, todas estas fotos que eu vos estou aqui a mostrar, isto é de loucos, completamente loucos. E no entanto todos temos isto. E aqui deixo também o meu último vídeo em que eu falo dos sumos que bebi e o que é que me levou a escolher sumos e o jejum de sumos. Deixo também aqui em baixo um link para uma chamada, cá estarei eu para ajudar e para servir